Bom, então, para o pessoal que chegou agora, meu nome é Davi Carneiro, você é o PED da disciplina de Resistência a Materiais 1, e nesse início eu vou conversar sobre algumas coisas com vocês, né? Ah, eu vou estar disponível nesse e-mail, o professor Labaco já passou, esse está aqui disponível embaixo. Vocês podem mandar e-mail a qualquer momento, a qualquer hora, que que eu respondo, tá? Para tirar dúvidas, ou a gente tira dúvida por e-mail, a gente pode marcar um meeting e a gente conversa. Olha, a prova, né, vai ser próxima semana, dia 14, o professor Labac mandou aquele e-mail explicando o procedimento, como que vai funcionar. Essa primeira prova, vocês viram que é até a aula 11, eu acho, e, assim, uma boa oportunidade para tirar uma nota boa e vocês conseguirem sair bem na disciplina em termos de nota. Essa primeira prova não tem muitos detalhes a se conversar. É algo bem direto, assim, nas aulas do professor Labac, ele explica bem consistente como que vocês vão conseguir chegar ao objetivo final, que é resolver os modelos de viga, barra, eixo, e no final, dispor o diagrama dos esforços internos, né? Mas existe uma parte que geralmente é trabalhosa, os alunos têm dificuldade, que são na parte dos carregamentos inclinados, né? Como que você vai descrever e expressar a equação do carregamento de uma viga, ou de uma barra, ou de um eixo que tem carregamentos inclinados, ou seja, com disposições lineares? Então a gente vai conversar sobre isso e, se der tempo, a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês também, mas a aula vai ser algo interativo, tá? Vocês não precisam esperar até o final para falar, vocês podem parar, professor, não entendi essa parte, vamos ver de novo, e assim a gente vai fazendo com que seja algo bem dinâmico, tá? Acho que eu falei tudo que era para ser de formalidade, acho que sim. Vamos começar então, né? Nossa conversa de hoje. Ah, eu trouxe como objetivo da aula um exemplo que eu já tive dúvidas nesse exemplo, quando eu vi a primeira vez. Provavelmente vocês também terão dificuldades. Não é tão simples de olhar e de entender no primeiro momento. Mas observem que isso daqui é uma barra, porque só tem carregamentos ao longo da direção axial, né, ao longo do eixo, e está engastada nessa ponta e está livre nessa outra. E a gente consegue observar que está sujeita a um carregamento positivo que tem essa descontinuidade aqui em L/4. E, assim, no olho, a gente não consegue dizer exatamente qual é a expressão do carregamento para esse exemplo. Então, é muito importante a gente saber descrever cada uma dessas retas e descrever por completo esse carregamento para que a gente possa chegar no objetivo final, que são os diagramas de esforços internos. Mas isso daqui fica como objetivo da aula para a gente resolver até o final dessa aula, né? Vamos começar por uma coisa mais simples. Isso daí já tem muitas coisas, uma dificuldade muito grande. Vamos começar por um exemplo mais fácil, mas não é um exemplo tão fácil assim, né? Ele tem várias coisas aqui que a gente precisa conversar. De cara, eu já deixo como dica para vocês que observe onde que esse carregamento começa, né? Veja que ele começa aqui em x igual a L/6, nesse ponto B. E também vejam onde que termina. E também se termina com uma magnitude igual a zero ou se termina com algum outro valor, porque tudo isso vai mudar no final das contas. Então, veja que esse carregamento começa em L/6, com magnitude Q0, só que observe que está apontado para baixo, então é menos Q0. E nesse ponto C, que é x igual a 3L/4, que seria toda essa distância aqui, vocês estão vendo o cursor, não tá? O mouse? Alguém me Sim, dá responde, por para favor? ver. Tá, obrigado. Obrigado pelo feedback. Então, é, aqui esse L/6 mais 7L/12, isso aqui dá 3L/4. Então, veja que termina em 3L/4 e não termina igual a zero, termina igual a menos que 1. Então, tudo isso daqui vai fazer uma diferença. E também, por não terminar no final da viga, isso daqui a gente também tem que retratar.
Então, eu vou trabalhar com vocês passo a passo de como descrever o carregamento para esse exemplo. O primeiro passo, e é um passo fundamental, é descrever a equação da reta. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando da gente descrever exatamente essa reta aqui, né? Mas por quê? O que é que isso vai nos fornecer? A gente vai chegar lá, tá? Mas o primeiro passo vamos saber que ângulo é esse, que eu chamo de α1, tá? E com isso, uma equação da reta, a gente sabe que é ax mais b, né? Ou seja, aqui eu estou chamando de α1 e beta1, tá? Então, é muito simples desenvolver isso daqui, né? Você tem os valores conhecidos, que é em x igual a L sobre 6, o valor dessa reta é Q0, no caso, menos Q0, porque esse carregamento está apontado para baixo, e em x igual a 3L sobre 4 é igual a menos Q1, tá? Que é o que está exatamente retratado aqui de forma matemática. Então, se você substituir essas duas expressões aqui nessa primeira expressão da equação da reta, a gente chega que, no final das contas, a expressão final dessa reta é dada por isso aqui. Vocês podem acreditar que isso daqui está certo, tá? Mas depois vocês podem testar se isso daqui está correto mesmo. E, claro, eu aconselho a vocês que, de fato, testem, né? Porque vocês têm que ver se isso daqui está coerente. Será se isso daqui está certo ou será se eu errei em algum desses passos, né? Na hora da prova você não sabe o gabarito, então você precisa fazer um teste, e esse teste consiste em substituir os valores, as posições conhecidas aqui em x. Você conhece qual o valor dessa expressão em L sobre 6 e em 3L sobre 4. Então, se você substituir esses valores, respectivamente, tem que dar menos Q0 e menos Q1, certo? Então, isso é uma garantia de que você está descrevendo corretamente essa expressão da reta, tá? Se você, por um acaso, substituir esses dois valores em x aqui e não chegar a esses mesmos valores que você considerou aqui, muito provavelmente você errou em algum passo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente descrever a equação da reta. Um segundo ponto é que, fundamentalmente, a gente vai ter que descrever a equação do carregamento e a gente utiliza a inclinação da reta para descrever o carregamento. Então, essa informação aqui, que é o α1, que é exatamente o que eu desenhei para vocês, né? O α1, isso daqui é muito importante para a gente utilizar junto com as funções de singularidade para descrever os carregamentos. Então, são esses dois pontos, para a gente testar se está coerente, né? Se tem sentido, e para a gente utilizar essa inclinação da reta. E a gente vai ver onde e como a gente utiliza. Bom, existem algumas formas para você descrever um carregamento desse tipo, né? Que o nosso objetivo está aqui. Estou sempre colocando essa colinha para a gente não esquecer, tá? Eu escolhi uma forma, mas você pode fazer de diversas formas, sabe? O que você achar mais simples, fica melhor, assim, não tem problema. Eu vou descrever uma forma que não necessariamente é a mais fácil e não necessariamente é a melhor. E sim, é uma das formas de se resolver. O importante é que no final a equação do carregamento dê a mesma coisa, né? E seja coerente com o que está descrito no exemplo. Então, eu apresento aqui para vocês um gráfico de função em relação a x, e isso significa o carregamento, né? O valor, a magnitude desse carregamento em função de x, ou seja, ao longo dos pontos da viga. É esse gráfico aqui. E eu inicio essa análise com um carregamento retangular, um carregamento constante de magnitude Q0. O que que seria isso? Seria um carregamento desse tipo aqui, ó. Desculpe, tá meio torto, mas é as ferramentas que a gente tem, né? Então, seria isso daqui. Imagina que seria esse monte de carregamento todo para baixo, né? Isso é importante, observem o sinal do carregamento. Ele está para baixo, então, necessariamente, ele vai aparecer na equação do carregamento com um sinal negativo, tá? Então, imagine que esse retângulo aqui corresponda a isso daqui que eu desenhei ali em cima. Então, acredito que isso daí não é nada novo para ninguém, né?
Então, isso daqui é muito simples de resolver e de dispor na equação do carregamento, é menos q zero, e esse carregamento começa em L sobre 6. Então, por isso que essa singularidade fica nesse formato. X menos L sobre 6 elevado a zero, e esse zero indica que esse carregamento é constante, como está disposto aqui nessa figura. Veja, esse sinal negativo é aquilo que eu falei para vocês, essa carga está apontada para baixo, né? A minha estratégia para resolver isso daqui é utilizar, agora o próximo passo seria o quê? Retirar o efeito do carregamento exatamente com aquela inclinação alfa1, tá? Então, o que significa isso? Bom, cargas são efeitos sobre um corpo, né? Isso aqui é uma viga e existe um efeito sobre essa viga. Nesse caso aqui que a gente está mostrando, é um carregamento retangular. Então, é como se fosse um retângulo agindo sobre um corpo. Mas eu não quero que seja um retângulo, eu quero que ele vire agora um trapézio. Ou seja, a gente vai retirar esse ângulo alfa1 que eu estou mostrando aqui. Para isso, a gente tem que fazer uma superposição dos efeitos, né? Se esse triângulo está para baixo, eu vou inserir na equação do carregamento um triângulo respectivo, só que apontado para cima. Então, qual que vai ser a magnitude desse retângulo? Vai ser exatamente a inclinação dessa reta. Então, o que a gente descreve é assim, exatamente a inclinação da reta alfa1, como a gente calculou naquele slide anterior, começando em L sobre 6, né, que é esse ponto aqui, e tem a elevada singularidade a 1, né? Elevada a 1 porque isso significa que é um carregamento linear, ou seja, é uma reta, representado por uma reta, que tem inclinação alfa1, que é exatamente essa daqui, e é positivo, porque o que eu estou fazendo é retirando efeito desse carregamento negativo, então para isso a gente coloca positivo, tá? Eu não confunda aqui, né? Eu coloquei esse setinha, mas só destacando. Então, por isso, tá? Eu penso dessa forma, eu gosto de pensar dessa forma, mas existem outras formas de pensar também, tá? Mais uma vez, contanto que no final esteja correto. Mas vejam, ainda não é o que a gente está procurando. O que a gente quer é que, quando chegar aqui em 3L sobre 4, isso daqui vire zero, né? E não é o que está acontecendo aqui. Ainda existe esse trapézio aqui. Então, como é que a gente pode fazer para retirar o efeito desse trapézio? Bom, eu escolhi uma forma, e mais uma vez, né, existem outras. O que eu vou fazer é uma análise rápida, né? O que a gente diz que a inclinação da reta é o ângulo que essa reta faz com a horizontal. Então, isso daqui é alfa1. Mas isso daqui também vai ser um alfa1. E isso daqui também vai ser um alfa1, certo? Então, o que a minha ideia e a proposta para esse exemplo seria você aplicar aqui somar o efeito, ou seja, adicionar efeitos a esse carregamento para baixo, ou seja, adicionar um carregamento para baixo que tem essa mesma inclinação, certo? E como que a gente faz isso? A gente já sabe a inclinação, é exatamente essa daqui. Se é essa inclinação, a diferença é que não vai ser positivo agora. Positivo foi para retirar efeito desse carregamento que está apontado para baixo. Já um negativo seria para eu acrescentar efeitos. E então, o que a gente faz é exatamente isso. Para a gente voltar para esse retângulo aqui, a gente precisa subtrair, ou seja, adicionar efeitos negativos sobre esse corpo, com essa inclinação, que é aquele mesmo alfa1. Porém, agora, vejam, começa em 3L sobre 4, porque aquele triângulo que eu desenhei começa aqui em 3L sobre 4, tá? Isso é bem importante, porque se você colocar começando em L sobre 6, vai ficar completamente errado. Veja que é interessante, se eu colocasse aqui L sobre 6, né, e ficasse negativo, esse termo, esse segundo termo, cancelaria com o terceiro termo e voltaria a ser o carregamento original retangular, né? Então, isso dá um insight para vocês do que é que a gente está fazendo, o que é que significa essa superposição dos efeitos. Bom, mas ainda assim falta um passo, né? A gente ainda tem esse retângulo aqui, e isso não é do nosso interesse. O que a gente quer é que seja uma coisa desse tipo, que aqui vire zero, né? Então aqui vá para zero. Mas agora ficou muito fácil, né? Agora ficou muito fácil. A gente sabe como que a gente cancela.
a gente pode observar que aqui são carregamentos para baixo, né? E para você cancelar esse efeito, você precisa adicionar um carregamento para cima, tá bom? E que tenha a mesma magnitude aqui, Q1, seja Q1, e aí é você imaginar assim, né? É como se você estivesse empurrando para cima e puxando para baixo um outro ponto com a mesma magnitude, e ali aquele ponto não vai sofrer nenhum tipo de efeito. E é exatamente isso que a gente quer. Então, por isso que a gente vai lá e adiciona um termo desse tipo, que é mais Q1, e começando em 3L/4, certo? E ele tem levado a zero, porque ele é um retângulo, ou seja, um carregamento constante. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Pode fazer perguntas. Tá. Então, aqui a parte de descrever o carregamento tá ok. Porém, você pode me perguntar, mas Davi, isso está correto mesmo? A gente tem certeza que isso está correto? Como que a gente sabe? Da mesma forma que você fez a validação da equação lá da reta, a gente pode fazer a validação dessa equação do carregamento. Veja, eu vou descrever e validar apenas para esse trecho, entre L/6 e 3L/4, e vou verificar. Mas a gente deve fazer também para esses outros trechos, tá? Para a gente verificar. Eu vou deixar isso como um exercício para vocês, que vocês verifiquem nesses outros dois trechos se isso daqui, se essa equação aqui vai para zero, tá? Que é o que está mostrando aqui no exemplo e é o que a gente quer. Mas para esse trecho do meio, que é o mais difícil, o que, essa expressão que é o carregamento, que os pontos vão variar de L/6 a 3L/4, tá? Que é exatamente isso daqui, entre B e C. Então, veja, isso daqui é um passo importante para vocês mexerem com funções de singularidades, né? Importante falar que função de singularidade não é algo restrito para resistências materiais, tá bom? Muitas áreas aplicam funções de singularidades e elas são baseadas em funções que são utilizadas em outras áreas, e inicialmente foram utilizadas em outras áreas, né? Então, isso não é exclusivo de resistências materiais, isso pode descrever muitos fenômenos, sabe, em diversas áreas. Então, é só uma curiosidade, né? Mas vamos lá, como é que a gente trabalha com essas funções de singularidade? Se a gente está analisando aqui, a gente analisa entre L/6 e 3L/4, significa que o que for tiver aqui 3L/4, ele vai ser cancelado, porque a gente observa que qualquer valor de x vai assumir um valor menor do que 3L/4. E isso é uma característica das funções de singularidade. Se esse termo aqui for menor do que esse termo da direita, isso daqui vai ser desconsiderado. De forma similar acontece para esse termo aqui, tá? Porque também é 3L/4. Mas isso, observem que não acontece para esses dois, né? Esses dois têm L/6 aqui, então existem valores, sim, que vão ser maiores do que L/6. Então, isso daqui vai ser... Professor, Pode falar. então, só para eu me situar, quando eu Uhum. estou vendo a validade disso para L/6, tudo que tem L/6 eu cancelo, ou é o Não. contrário? Você tem que pensar em trechos, tá? Boa pergunta, assim. Você tem que pensar em trechos, porque diferente da equação da reta, que a gente aplicava diretamente em x, só os pontos da viga, x igual a tanto, e sair um valor para a equação da reta, aqui é diferente, porque a gente está trabalhando com funções de singularidade. Então, o que acontece aqui, né? Você tem que analisar os trechos. Então, primeiramente, você analisa esse trecho, depois esse trecho que vai do ponto A até o ponto B, depois do ponto B ao ponto C, depois do ponto C ao ponto D. Que informação é que isso vai nos fornecer? Qual é que vai ser o valor das cargas ao longo desses pontos da viga, né? Então, você pode colocar qualquer valor de x aqui dentro, mas por que é importante a gente trabalhar com
trechos, porque aqui a gente sabe que funções de singularidades elas acontecem diferente do que polinômios. Se você observar nesse trecho aqui, que é exatamente esse tipo de dúvida que vai aparecer, é você analisar, bom, quais valores de x ele pode assumir? Ele pode assumir valores entre L sobre 6 e 3L sobre 4, de forma que x vai ser maior do que L sobre 6, ou seja, ele vai estar nesse limite para a direita, e ele vai ser menor do que 3L sobre 4, ou seja, ele vai estar nesse limite para a direita. Então, o trecho que eu estou observando é do ponto B ao ponto C. Esse valor de x, dentro dessa função QX, pode assumir qualquer valor de x dentro desse intervalo, certo? Então, o que é que acontece? Então, eu sei que vai ser maior do que L sobre 6 ou menor do que 3L sobre 4. Sabendo disso, você pensa direto, olha, eu sei que o meu limite superior é 3L sobre 4, então x não vai assumir nenhum valor maior do que 3L sobre 4. Então, necessariamente, qualquer função de singularidade que tiver 3L sobre 4 aqui, nesse termo, dentro da singularidade, vai ser cancelado. Qualquer um. Porque a gente sabe que x vai assumir qualquer valor menor do que 3L sobre 4. E é uma propriedade da singularidade de quando esse valor aqui dentro, né, x for menor do que 3L sobre 4, então a gente desconsidera essa singularidade, certo? Então aqui a gente observa que x vai ser maior do que L sobre 6, ou seja, esse valor que vai cair aqui dentro vai ser positivo. Já aqui a gente observa, por exemplo, se você pegar, não sei lá, L sobre 2. L sobre 2 é a mesma coisa que 2L sobre 4. Isso daqui resulta em um valor negativo. Então, necessariamente, vai ser totalmente desconsiderado os termos que têm essa singularidade negativa. Certo? Deu para entender ou ainda ficou alguma dúvida? Não, entendi. Obrigada. Beleza. Qualquer dúvida, gente, vocês perguntem, tá? Pode perguntar. Então, é isso, né? Então, a gente vai desconsiderar esses termos aqui. E para esse trecho, né, vamos falar, para esse trecho em específico, de L sobre 6 para 3L sobre 4, vão ser considerados esses dois primeiros termos. Que, a partir do momento que a gente analisa o trecho, ou seja, substitui esse valor, analisa, né, um trecho, as singularidades se transformam em polinômio, de fato. Então, veja que aqui, em vez de ser uma singularidade, vai se transformar em um polinômio, e qualquer polinômio elevado a zero é 1. Então, por isso que aparece esse menos que zero. E aqui, essa singularidade se transformou nesse polinômio, certo? Deixa eu tirar aqui para não ficar poluído, né? Senão não confunde. Então, a gente viu que para esse trecho da viga, a expressão, o polinômio que determina o comportamento da equação do carregamento é exatamente esse daqui. Então, o que, que a gente faz com essa informação? A gente substitui os pontos que a gente conhece para que a gente observe se vai realmente sair o valor que a gente espera. O que, que a gente espera desse trecho? O que a gente espera de valores resultantes desse trecho? A gente espera que em L sobre 6, ou seja, no ponto B, o valor desse carregamento seja menos que zero, e a gente espera que no ponto C, em 3L sobre 4, esse valor desse carregamento seja menos que 1. E é exatamente isso que acontece, tá? Se você substituir L sobre 6 aqui dentro desse X, e 3L sobre 4 dentro desse X, você vai ver que vai... Só um minuto, alguém entrou aqui na reunião, na aula. Tá. Boa noite aí para quem entrou. Então, a gente vai ver que se a gente substituir esses valores aqui dentro de x, ele vai resultar exatamente no que a gente espera, né? Que é para, quando a gente substituir L sobre 6, vai ter esse valor de menos que zero, e 3L sobre 4 vai ter menos que 1. Certo? Então, isso daqui está totalmente consistente. Ok? A partir daqui, a gente conseguiu descrever a equação do carregamento desse exemplo, e você pode utilizar essa expressão, jogar ela dentro da equação diferencial, aplicar as condições de contorno e resolver todo o problema e
descrever as expressões de carregamento de carga, de cortante, né? Dos esforços cortantes, se for uma viga, ou dos esforços axiais, se for uma barra. E, no caso de uma viga, a gente ainda tem os esforços de momentos fletores, tá? Mas não é o objetivo da nossa aula. Então, eu queria perguntar, vocês ficou alguma dúvida para esse exemplo em algum dos passos? Vejam que tem passos muito bem definidos e seria muito interessante se vocês seguissem isso para determinar ao longo das questões, tá, que vocês vão resolver, tá? Se vocês tiverem perguntas, vocês interrompem. Então, vamos para frente. Então, a gente chega no objetivo da aula. Esse é um exemplo que tem uma característica similar ao primeiro, mas também tem características completamente distintas, né? Vejam que tem duas retas com inclinações diferentes, uma crescente, essa P1 é crescente, a P2 é decrescente. Vejam que o carregamento ele também não termina no final da viga, mas aqui o carregamento ele vai até zero, né? Ele termina em zero aqui, e veja que o carregamento também começa em zero, né? Então, isso são características interessantes a se observar. Vejam também que isso daqui é um carregamento axial, né? Então, a gente está trabalhando com a barra. E, bom, é isso. É sempre importante vocês fazerem essas análises, né? Ó, a direção do carregamento está no sentido positivo de x, então esse é um carregamento positivo. É importante vocês fazerem essas análises já de cara para que vocês tenham isso bem fixos na mente de vocês para quando vocês forem resolver os problemas. Então vamos lá, qual é o primeiro passo para resolver para a gente descrever a equação do carregamento de um exemplo desse tipo? Primeira coisa é a equação da reta, né? Vamos começar por essa primeira reta aqui, que é P1, e mais uma vez é uma reta vai ser determinada por AX mais B, né? No nosso caso a gente chama de alfa e beta. Vejam que essa é uma reta que tende ao infinito, né? Isso aqui tende ao infinito. Isso aqui era para continuar, tá? Então, a gente determinar essa expressão nada mais é do que seria um carregamento triangular em toda essa viga, de forma que em L sobre 4, o carregamento tem valor P0, e em x igual a zero, o carregamento tem valor zero, tá? Então, esses são os nossos valores, são os valores conhecidos para essa reta. Então, onde em x igual a zero, o carregamento é zero, e em L sobre 4, é zero. Mais uma vez, você joga essas duas expressões dentro da equação da reta, e você chega na expressão final da reta, que é uma expressão bem simples, porque esse termo B0, B1, beta 1 é cancelado. Tá? Então, te pergunto, se está coerente, faça um teste, né? Como que a gente faz o teste? Mais uma vez, você substitui os valores de x dentro dessa expressão e verifica, que é bem direto de se observar. Se a gente coloca x igual a zero, isso aqui tende a zero, então fica coerente, que aqui o carregamento é realmente zero. E se você substituir L sobre 4, aqui dentro você vê que realmente dá P0. Então, está bem descrito essa reta em específico. Então, a informação que a gente tem aqui é exatamente a inclinação dessa reta, que é como eu falei para você, a gente vai utilizar isso daí para descrever o carregamento. Agora a gente determina a expressão da segunda reta, essa P2. Veja que eu não estou colocando aqui a reta P1, né? Não estou colocando aqui, porque a gente calcula as equações da reta de forma separada, tá? Cada reta tem a sua expressão. O que a gente faz tudo junto é a equação do carregamento, que é um passo depois. Então, quando você for analisar equações da reta, você analisa separadamente. Primeiro uma reta, depois a outra, e se tiver outras, você vai isolando cada uma delas. Então, vejo que aqui, apesar de eu estar mostrando isso daqui, né, essa diferença, mas até mesmo numa das aulas do professor Labarque, acho que uma das primeiras, ele cita, olha, apesar da gente ilustrar dessa forma, mas
a gente está trabalhando com corpos unidimensionais, então isso daqui nada mais é do que como se fosse uma linha, tá? Tá meio torta, mas assim, é uma linha, certo? Então não tem, isso daqui é uma reta contínua, tá certo? E que pode ser descrita por esse polinômio. De forma que a gente conhece o valor em 3L sobre 4, que é esse ponto C, aqui o carregamento é igual a zero, e em L sobre 4, o carregamento tem valor P0, tá? Se você substituir esses valores na expressão de cima, a gente chega na equação final, que é descrita por esse polinômio. Mais uma vez, faz o teste, tá? Você vai, às vezes você se depara com umas questões bem difíceis e você cansado já ou nervoso, você erra esses passos pequenos e não adianta. Daí para frente vai ficar tudo errado, tá? A não ser que você faça o teste lá na equação do carregamento e veja que está errado. Por isso que é muito importante, né? Se você veja que está errado e aí você conserte, né? Então veja, a gente pode verificar se isso daqui está correto, substituir esses valores, mas o importante daqui é exatamente esse valor de inclinação. Bom, tendo agora a expressão das duas retas, a gente pode iniciar a descrição do carregamento inclinado. Na verdade, desses carregamentos inclinados ao longo de toda a vida. Bom, começando, mais uma vez, interessante fazer aquele gráfico, né, de função de carga, ou seja, a carga aqui no eixo Y, e pontos da viga aqui no eixo X, né? Isso porque a gente verifica bem, assim, você tem uma imagem, visualiza muito bem como que o carregamento vai se comportando passo a passo, né? Então, veja que primeiro eu descrevi aquele carregamento inicial, que é aquela reta tendendo ao infinito, né? E ela é facilmente descrita por esse termo aqui, que é a inclinação dessa reta. Vejam que eu coloquei x aqui, e isso daqui nada mais é do que a singularidade de x menos 0 elevado a 1. Por quê? Porque esse carregamento começa em 0, né? Por isso que aparece 0 aqui, e é elevado a 1 porque é um carregamento distribuição linear. Mas veja, não existe nenhum ponto ao longo dessa viga menor do que 0. Então, isso daqui sempre vai ser positivo, né? Então, você pode simplesmente expressar isso daqui com x, né? Você pode simplesmente colocar x, porque vai ser x elevado a 1. Então, isso sempre vai ser um polinômio. A gente nunca vai desconsiderar esse termo de singularidade, tá? Beleza, então isso daqui, né, de cara a gente vê que isso daqui descreve esse carregamento aqui, que é essa reta que tende ao infinito. Mas, assim, primeira coisa, né, a gente sabe que não é isso que a gente quer. A gente quer que isso daqui venha até aqui, né, e depois tem depois tem essa descontinuidade, que seria essa inclinação da reta P2, né, ou seja, viria para cá. E o que está descrito lá não é isso, o que está descrito lá é que essa reta vai embora. Então, o que a gente faz aqui é retirar essa parcela aqui desse ângulo, 4P0 sobre L, que é exatamente a inclinação dessa reta, ou seja, esse ângulo é o mesmo desse ângulo, né? Então, para a gente retirar esses efeitos, a gente subtrai exatamente dessa inclinação. Mas por que que aparece esse sinal negativo? Aparece porque esse carregamento é positivo. Para a gente gerar um efeito contrário, ou seja, para a gente retirar esse efeito, cancelar o efeito desse triângulo aqui, né? A gente necessita subtrair, porque o carregamento é positivo originalmente. Então, a gente subtraindo o mesmo triângulo, a gente gera efeitos opostos que eles se cancelam, tá? Então, por isso que a gente utiliza esse artifício. Então, agora, observem que antes era um triângulo que tendia ao infinito e agora não. O carregamento ele é descrito por essa área aqui pintada de cinza, né? Agora, depois aqui, nesse ponto, esse carregamento vira uma constante de magnitude P0, tá bom? Não esqueçam disso, a magnitude disso é P0.
Tá aqui descrito, né? Aí, porém, a gente observa que ainda nós não chegamos no nosso objetivo. Então, para isso, a gente necessita retirar, com aquela inclinação, esse efeito daqui, né? Todo esse efeito aqui a gente precisa retirar, para que se aproxime do que está aqui. E como que a gente faz? Mais uma vez, a gente vai ter que retirar a inclinação. Bem similar do que a gente fez nesse primeiro passo, a gente vai fazer nesse segundo, né? Qual que é esse ângulo aqui? Esse ângulo é exatamente o alfa 2, né? E o que é o alfa 2? O alfa 2 é isso daqui, a inclinação dessa reta P2, certo? Veja, aqui está um sinal negativo, né? Mas isso daqui, esse sinal, eu falei para vocês, esse sinal ele só descreve que a reta é decrescente, né? Vejo que esse P1 é positivo, porque a reta é crescente, tá? Professor, Sim. uma dúvida que eu tive agora, eu poderia analisar, antes de eu começar a fazer essas alterações, a forma geométrica que está apresentando. Por exemplo, aí são dois triângulos, um do lado do outro, certo? Eu poderia começar com o segundo triângulo, imaginando ele total, e aí fazer uma subtração para chegar no primeiro? Olha... Ou a ordem não é melhor manter a ordem que está no carregamento do exercício? Vou te falar assim, eu nunca testei isso, né? Começar pela direita. Eu acho que isso não é muito intuitivo, tá? Acho que talvez você possa se perder. O que você está falando seria começar com esse retângulo aqui e ir retirando, né? E depois você adicionaria esse início aqui, é isso que você está falando? Começar com o retângulo grande, com o triângulo grande, o segundo, só com a que está com a reta decrescente, imaginando que ele vai até o x0, o L0. Ah, sim. E aí fazer uma subtração para chegar no triângulo que vai de L até L sobre 4. De 0 até L sobre 4. Entendi. Olha, você só não é muito intuitivo isso. Eu vou desenhar o que você falou, né? Rapidamente aqui. O que você falou seria começar... Vou voltar aqui esse desenho. Seria isso daqui, né? Começar assim. Não é isso? E aí seria começar com tudo isso daqui. Isso. Por que isso não é interessante, né? Porque não existe uma função de singularidade que você represente essa parte aqui, né? Pode até existir você fazendo essas superposições aí e tal, mas você teria que começar com um retângulo, no mínimo com um retângulo aqui, né? Para que você fosse tirando os efeitos aí. Mas, assim, essa representação desse triângulo, assim, não tem. Você pode imaginar, assim, como é que você representa isso daqui, né? É muito mais difícil do que você começar com esse outro retângulo, tá? Então, a dificuldade seria achar expressões que vão representar isso daqui. Isso aqui é bem difícil, assim, você representar. Então, veja que naquele exemplo, isso é bem interessante você observar, veja que naquele exemplo nós tínhamos algo desse tipo, né, no primeiro exemplo. Nós tínhamos algo desse tipo. Então, por que eu, sei lá, simplesmente achei a inclinação dessa reta e adicionei aqui e fiz direto, né? Porque não tem como, não tem como a gente escrever isso daqui dessa forma. É muito difícil. Por isso que eu começo com um retângulo e vou tirando assim. Porque isso daqui a gente conhece muito bem, tá? Esse triângulo a gente conhece muito bem, tá certo? Então é muito mais intuitivo. Talvez dê, né? Eu nunca testei assim. Na verdade, sempre deu uma dificuldade esses triângulos assim, ao contrário. Mas podemos tentar isso daí, né? Vou tentar isso daí e se eu conseguir eu te mando. Mas eu acho e te aconselho também a você começar de fato com triângulos que você conhece, são muito mais fáceis de representar, que são esses triângulos desse tipo aqui, tá? Esses dois tipos aqui. Realmente é bem mais difícil. Eu estava pensando até numa representação diferente. Eu achei que, mas enfim, de qualquer maneira, obrigado. Tá mas bom, não, em outro exercício eu poderia fazer, se fosse um caso mais fácil, a ordem não importaria, né? Então.
Então, não, você não. Ó, o que eu falei para vocês no início, ó, não existe isso de ordem, tá? Vocês podem fazer de qualquer jeito. Veja, aqui tem um carregamento triangular, vai até o infinito, vamos supor aqui, né? Olha, vocês podem fazer o seguinte: vocês podem começar, na verdade, com um retângulo, tirar só essa parte, tira essa parte, aí depois vocês tiram isso daqui. Enfim, você pode dificultar o quanto você quiser, tá? O importante é que no final você chegue à resposta consistente. Seja uma resposta que quando vocês testem, dê correto, né? Represente exatamente o que está aqui. A forma como vocês fazem não importa, tá? Vocês não necessariamente têm que seguir esse escopo. Vocês podem fazer do jeito que vocês bem entender, mas contanto que no final dê a resposta correta, né? Mas como conselho, façam dessa forma, assim, com ângulos e com triângulos bem descritos e conhecidos, que vai ser mais fácil, assim. E lembrando que isso é só um passo para que vocês cheguem no final da resposta. Então, isso daqui, dependendo do carregamento, pode levar bastante tempo. Então, é interessante que vocês tenham uma estratégia bem definida para que vocês passem por isso rapidamente. Mas interessante a pergunta. Vou dar uma olhada e se eu conseguir eu respondo por e-mail. Quem foi que perguntou? Foi eu, Vinícius Candolara. Tá bom, Vinícius. Ok, então. Mas obrigado, viu? Valeu. Então, vamos voltar. A gente estava aqui, né? Então, a gente já entendeu esses dois primeiros passos. A gente retirou esses efeitos com essa inclinação e agora a gente quer retirar com essa outra inclinação, que é exatamente o alfa 2, que a gente já tem, já o calculou. Esse valor, esse sinal negativo aqui, ele só representa que é uma reta decrescente. A gente tem que se atentar sobre o sinal do carregamento, né? Então, pergunto a vocês, né? Para que a gente cancele, vocês sabem que aqui tem o carregamento ele é todo para a direita, né? Toda essa extensão aqui, tudo isso daqui está sendo para a direita, tá? E como que a gente faz para cancelar essa parte aqui rachurada? Como que a gente faz para cancelar essa parte rachurada que está para a direita? A gente simplesmente adiciona um carregamento similar para a esquerda, né? E isso pode ser feito, e isso é o que é bonito, né, de utilizar as funções singularidades. Você pode fazer de uma forma direta, né? Que é subtrair simplesmente essa inclinação daqui, tá? Então, se você simplesmente subtrai essa inclinação, a gente chega a algo desse tipo. Tá? Mais uma vez, subtraindo porque a gente está retirando efeitos de um carregamento positivo. Tá? Você também pode pensar de outras formas, tá? Por exemplo, o carregamento positivo. Esse ângulo aqui está no sentido, sei lá, horário, né? Está no sentido horário. Então, se você imaginar, se o carregamento for positivo, você imagina que o sentido horário é negativo. E o contrário também é verdadeiro, né? O sentido anti-horário é positivo. Então, veja, o sentido horário tem sinais negativos, né? Para um caso e um carregamento positivo. Se esse carregamento fosse negativo, seria exatamente o contrário, tá? Imagine que esse carregamento fosse negativo, né? Então, todos esses sinais estariam trocados, ok? Então, isso pode ser uma estratégia também para vocês utilizarem ao longo da prova. Não sei se está com pouco tempo, aí você treine isso daí nos exercícios antes da prova, é claro, né? Você treina nos exercícios essas estratégias e você qual que encaixa melhor para você. Eu gosto de pensar nessas superposições de efeitos porque dá uma ideia física legal, mas também pode ser algo direto desse tipo de só pensar nos ângulos e direções de ângulo. Bom, então a gente está quase chegando na representação fiel desse exemplo. Qual foi o problema, né? A gente colocou aqui, tem efeitos positivos aqui, né? E antes a gente tinha efeitos positivos aqui nessa área também, porém a gente retirou com esse termo aqui, com essa inclinação. Porém, a gente observa que a reta, né, ela tende até o final. Então, a inclinação ela vai até essa parte aqui também, né?
Ah, mas Davi, por que a reta também vai para esse sentido? Vai? Sim, sim. Mas não pode, porque a gente começou a descrição desse carregamento exatamente com isso daqui, de forma que não tem nada aqui, né? Ele só vai ter efeitos daí para a direita, né? Que é exatamente a representação dessa primeira parte. Então, por isso que não vai ter efeitos aí para a esquerda. Mas para a direita, que é esse exemplo aqui, sim, vai ter sim esses efeitos, né? E esses efeitos vão ser no sentido contrário, que é exatamente o que a gente subtraiu. Porque tudo que a gente subtraiu com essa inclinação, ou seja, a gente retirou os efeitos, foi num sinal contrário. Então, por isso que aqui vai ter um sinal contrário, tá? Então, o que a gente quer agora, vamos lá. O que a gente quer agora, né? A gente quer retirar esse triângulo. E aí eu veja, qual que é a inclinação desse triângulo? Qual que é a inclinação desse triângulo, né? Vocês vejam que esse ângulo é o mesmo ângulo desse, e esse ângulo aqui é o mesmo desse. Então, isso daqui é α2, tá? Isso daqui é α2. Então, como que você retira esses efeitos aqui de um carregamento, né? Como eu estou falando a vocês, essa é uma forma de pensar, você pode pensar de outras formas, essa é uma das formas, é a forma que eu penso, né? Como que você retira esses efeitos aqui? Adicionando um carregamento similar que tenha efeitos positivos. E como que seria isso? A gente representa pela a soma com essa inclinação α2, que é exatamente aquele ângulo, né? α2, porém agora positivo, e começando em 3L/4, tá? Não esqueçam disso, ó. Começando em 3L/4. Antes, ó, todos os efeitos começaram em L/4. Por quê? Porque os triângulos que a gente estava acrescentando e retirando os efeitos começavam em L/4, tá? Então, por isso que aqui aparece L/4. E ali, como a gente acrescentou o efeito naquele ponto, nesse ponto aqui, aparece esse 3L/4. Certo? Então, a gente chega nesse passo em que a gente observa, interessante comentar também que se você estiver pensando em termos de ângulo, né, vejam que agora o sentido é anti-horário, né? A gente teve dois sentidos horários e a gente viu que isso é negativo para um caso de um carregamento positivo, e um sentido anti-horário é positivo, certo? Para esse mesmo exemplo. Em um caso que a gente está trabalhando originalmente com um carregamento positivo. Então, se você tiver originalmente pensando apenas em direções de ângulo, você vai ver que isso aqui está no sentido horário e isso daqui é positivo. Então, vai aparecer um positivo aqui. Cuidado, não leve isso como regra para todos os exemplos. Se você for trabalhar nisso, veja que isso muda. É exatamente o contrário se o sentido do carregamento original que você está trabalhando for o contrário, tá? Por favor, não errem nisso. Certo? Então, chegamos ao fim desse exemplo. O que eu posso dizer desse exemplo? É que a gente tem várias características importantes mas não acabou ainda. Na verdade, o que a gente pode fazer, né? A gente pode testar isso daqui para ver se está coerente e ver se a gente não errou em nenhum passo, ou no primeiro passo, que é a equação da reta, ou nesse passo da descrição dos carregamentos. Como que a gente faz? Agora eu vou fazer completo, né? Vamos fazer completo. Vamos testar trecho a trecho. O primeiro trecho que a gente vai analisar dessa barra é de x igual a 0 até... desculpa. É difícil isso. É de x igual a 0 até x igual a L/4, tá? Então, o que a gente espera é que isso daqui represente esse polinômio aqui que a gente conhece bem, né? Esse triângulo é bem fácil de representar. Então, vamos lá. O que a gente pode observar disso daqui? Bom, os valores de x, que eles vão... os valores de x que a gente vai assumir, eles são menores do que L/4, tá? Então, isso daqui, todos os valores vão estar entre 0 e L/4. Então, como eu tinha falado antes, função de singularidade
Se dentro der negativo para os valores do trecho, você desconsidera. Observe que para esse primeiro trecho é um polinômio, né? Então a gente não mexe nisso. Nesse segundo termo, trecho não, termo. Esse segundo termo é L sobre 4, então a gente vai ver que os valores de x são menores do que L sobre 4, então isso daqui vai dar negativo. Isso daqui também vai dar negativo, é o mesmo princípio. E esse daqui também, né? Até porque esse valor ainda é muito maior do que L sobre 4. Então, no final das contas, a gente só fica com esse polinômio inicial, que é exatamente a inclinação da reta que a gente obteve lá no... Inclinação, né? Na verdade, um polinômio que a gente obteve lá na primeira equação da reta. E realmente descreve bem esse primeiro trecho, né? Se a gente substituir os valores aqui, a gente vai observar que ele vai realmente representar essa reta aqui. Então, beleza, primeiro trecho, isso daqui está consistente. Agora vamos analisar o segundo trecho, um pouco mais complicado, mas ainda assim factível. Segundo trecho é entre esse ponto B, L sobre 4, e esse ponto C, que é 3L sobre 4. Não confundo, tá? Isso daqui eu também já errei bastante. Quando eu coloco, o ponto C, eu coloco lá L sobre 2. Não é, tá? Porque, vejam, o X, desculpem, o X, ele começa neste ponto, né? Veja a representação dos eixos. Então, o X começa nesse ponto, aqui é 0 e aqui é o final, aqui é X igual a L. Então, sempre tenham isso em mente, beleza? Então, para esse trecho de B até C, vejam que x pode assumir qualquer valor maior do que L sobre 4 e menor do que 3L sobre 4. Com isso, a gente pode observar que apenas esse termo vai ser cancelado, ou seja, para todo e qualquer x, dentro dessa singularidade terão valores negativos. Então, a gente não considera essa singularidade. O que vai ficar são esses três termos que se transformam em polinômios, e a gente desenvolvendo isso daqui chega a essa expressão. E aí, o que você faz, né? Você substitui aqui em x os valores conhecidos. Quais são os valores conhecidos? A gente sabe que em x igual a L sobre 4, isso aqui tem que dar P0. E em x igual a 3L sobre 4, isso daqui tem que dar 0. Vamos pensar aqui, né? 3L sobre 4, cancela um L com L, fica 3 em cima, e o 2 cancela com 4 e fica 2 embaixo. Então, fica menos 3P0 sobre 2, mais 3P0 sobre 2, que é exatamente 0. Né? Então, para esse ponto aí, é coerente. E se você substituir L sobre 4, também vai ser coerente, vai dar P0, tá bom? Então, também está consistente para esse trecho. E, por fim, a gente pode analisar esse pedaço final da viga. Esse pedaço final da viga é entre C e D, ou seja, os valores de x vão ser sempre maiores do que 3L sobre 4. Então, todos os termos aí vão ser considerados. E o que a gente espera, só de observar isso daqui, é que essa expressão dê zero, né? Porque aqui não tem carregamento nesse trecho. E, de fato, se vocês desenvolverem essa expressão, é bem interessante vocês fazerem isso daí, pode cair algo do tipo da prova e vocês necessitarem desenvolver toda essa expressão, mas se vocês verem isso daí, dá zero, tá bom? Então, veja, as três parcelas, os três trechos dessa barra estão coerentes em termos da descrição do carregamento, ok? Então, a gente diz que, ok, então a gente tem a expressão do carregamento, ali está correta, a gente pode continuar. Aí para frente é só integração e substituir, né, valores de x na singularidade para você ver lá, substituir as condições de contorno também, para você desenvolver todo o problema. Tá bom? Vamos lá, tem alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Esse exemplo é bem difícil, assim, ele é bem complicado de se entender, tem vários passos que você pode cair, né, em algum erro, mas a hora de perguntar é agora, né, antes da prova. Mas não é agora, né, vocês podem perguntar por e-mail também. Bom, então... Professor, pode falar. Não há dúvida quanto ao exemplo, mas eu queria saber se o senhor vai resolver algum exemplo até o final, fazendo a integração depois dessas equações, etc. Não, porque a proposta que
foi passado era para falar só sobre carregamentos inclinados mesmo. Então, hoje é focado em carregamentos inclinados, descrição do carregamento, né? Mas, assim, se você tiver alguma dúvida em qualquer exercício do desenvolvimento, em algum passo, não estou entendendo esse passo aqui, por que que acontece isso? É só me mandar um e-mail que a gente conversa, sabe? Eu faço a questão, eu posso enviar, ou a gente pode marcar um meet e eu fazer a questão, né? Com você, tá? Não, tudo bem, então. Obrigada. Beleza. Professor, boa Oi, noite. Só para tirar boa uma noite. dúvida. Não ficou muito claro para mim, quando eu visualizo o exercício, que eu sei que eu vou ter que tirar, vai ter que ser o sinal negativo ou positivo, quando eu vou tirando o ângulo que o senhor comentou. Eu não consegui visualizar. Vamos lá, ó. Vamos voltar para o primeiro exemplo, né? Qual é a diferença desse... Vamos imaginar assim, acho que deu uma bugada aqui, né? Mas vamos imaginar. Qual é a diferença desse sentido aqui, né? Porque o que a gente está fazendo, basicamente, nesse passo e naquele outro passo que eu descrevi do outro exercício, né? Lá no outro exercício a gente tinha algo desse tipo, né? Vamos ver assim. Era algo assim, né? Em um dos passos a gente tinha um carregamento desse tipo. Então, veja, é algo rachurado assim, tá? No segundo exercício a gente tinha algo desse tipo, e o que a gente queria era retirar, né, os efeitos assim, para a gente tirar essa parte. Então, seria algo bem similar, é algo bem similar nesses dois exemplos, né? Se você observar, é algo muito similar. Ou seja, a gente tem um ângulo desse tipo, um ângulo alfa aqui é a mesma coisa, né? E aí, vamos imaginar, é um retângulo. Então, você pode observar, é bem similar esses dois passos. Mas você vê que aqui, para a gente retirar, a gente vai ter que somar. E lá, para a gente retirar isso daqui, a gente tem que subtrair. Por quê? Porque a minha visão, né? A minha visão, é uma estratégia que eu criei, já resolvendo bastante exercício, o carregamento nesse exercício é um carregamento de uma viga e ele está apontado para baixo. Então, esse carregamento ele é negativo, tá? Então, se o carregamento é negativo, você tem a opção de pensar de duas formas. Bom, os efeitos que estão sobre esse corpo estão apontados para baixo. Para eu cancelar algum tipo de efeito, né? Se você imaginar esse retângulo inteiro, se você quiser cancelar esse retângulo inteiro que está apontado para baixo, eu vou ter que acrescentar um retângulo inteiro apontado para cima, tá? Essa é uma forma de pensar. Então, para você retirar esse carregamento que está negativo, você tem que acrescentar algo positivo, certo? Essa é uma forma de pensar. A outra forma de pensar é em direções de ângulo. Esse ângulo está em qual sentido, né? Sentido horário. Então, está no sentido horário e os carregamentos são negativos, então isso daqui é positivo. Então a gente pode até criar uma regra, né? Assim, se você quiser, você pode criar uma regra. Ó, o carregamento é para baixo, né? Q0 é para baixo. Então, se o ângulo está no sentido horário, é positivo, e no sentido anti-horário, é negativo. Se o carregamento está para cima, então é exatamente o contrário, né? Veja, é uma das formas de se pensar também. Então, como o carregamento aqui está para baixo, o que é que acontece? Para a gente retirar num ângulo assim que está no sentido horário, com a horizontal, ou seja, da horizontal para a inclinação, você vê que isso daqui vai ser positivo. Então, por isso que aqui aparece um positivo, tá? Por isso que aqui aparece um positivo exatamente com essa inclinação. Bugou aqui, né, a apresentação, mas... Bem, um positivo aqui, né? Então, por isso que aparece um positivo. Mas imagine, então, que isso daqui fosse um carregamento para cima. Né? Se isso fosse um carregamento para cima, aqui deveria aparecer um negativo, tá? Nesse mesmo princípio aqui. Ou você pensa nisso, ou você pensa como eu falo, e eu gosto de pensar assim como eu falo, porque questões de efeitos sobre um corpo, sabe? Se você aplica um efeito para baixo, para que esse efeito seja cancelado, você tem que aplicar um de magnitude igual e ir para cima, né? Então isso cancela. Talvez não seja muito visível assim em termos de inclinação e triângulo, mas é esse o pensamento que você tem que ter. De forma prática, né? Imagine, coloque na sua cabeça. Se você tem, originalmente, você bateu o olho no exercício, aqui,
você viu, o carregamento é para baixo, eu sei que esse carregamento é negativo, então se eu for retirar alguma parcela desse carregamento, eu vou ter que, essa parcela vai ser positiva, mas se eu for acrescentar, né, vamos supor que originalmente isso aqui fosse um retângulo, se eu for acrescentar mais alguma coisa ainda no mesmo sinal, então ficasse algo desse tipo, seria negativo, tá? Deu para entender aí? Deu para entender sim, professor. Ficou mais claro agora. Beleza. É uma dúvida, isso é bem difícil, assim. Geralmente a gente erra bastante nisso daí. Então, o que eu aconselho, né? Vão nos exercícios, tracem a estratégia, treinem. Eu quero fazer dessa forma, eu prefiro essa forma. Então, treinem os exercícios dessa maneira, testem vários tipos, esses carregamentos que tem um triângulo invertido, os carregamentos que têm descontinuidades, enfim. Tem alguma dúvida, pessoal? Então, vamos finalizar aqui, né? Por fim, eu proponho que vocês resolvam esse exercício, né? Aí sim, ele tem algumas características similares ao que a gente fez anterior, mas também tem características novas que você precisa levar em consideração. Veja que aqui tem 3 retas, ou seja, são 3 inclinações, essa alfa 1, essa aqui uma alfa 2 e essa daqui um alfa 3, tá? Opa. Bom, vejam, o que a gente faz sempre é retirar ou acrescentar, né? Mas geralmente é retirar efeitos de um carregamento original. Então você vai começar, né, pensando, bom, vou começar no carregamentozão padrão, que é o quê? O triângulo tendendo ao infinito. Tudo bem. Similar, você vai retirar aqui, né? E vai retirar aqui. Tranquilo, isso daí a gente já viu. Vejam, o carregamento aqui é positivo, então já pensa, bom, positivo, nesse sentido aqui eu já sei como é que vai ser, né? Vejam isso daí e treinem. Se tiver alguma dúvida ainda, perguntem, tá? Mandem e-mail. E aqui, vejam que o carregamento, ele tende a algo que é diferente da horizontal, né? A horizontal está aqui e tem esse ângulo aqui. E a gente não sabe que ângulo é esse, tá? A gente não sabe que ângulo é esse. Qual é que ângulo é esse? Desculpa. Essa inclinação, o que a gente sabe é isso daqui, né? Esse ângulo que essa expressão faz com a horizontal. E a gente também sabe esse ângulo aqui, que é exatamente o mesmo desse. Esse é igual a esse. O que a gente não sabe é isso daqui. Então, quando vocês forem retirar nesse passo, né, se retirar os efeitos, você tome cuidado, porque a tendência nossa é usar esse ângulo aqui, que é exatamente a inclinação dessa última reta, mas não é esse o caso, tá? Vocês vão ter que utilizar esse ângulo aqui, que é a diferença entre esse ângulo maior com esse ângulo menor, que aí sim a gente tem esses dois conhecidos. Por quê? Porque o ângulo que deve ficar do ângulo que a gente deve retirar, o ângulo resultante é o ângulo entre o carregamento que está originalmente, né, e a inclinação que a gente quer chegar. Vejam que uma forma alternativa de se fazer isso daqui, né, seria já tirar esse ângulo inteiro, ó. Você pode fazer isso daqui. Tranquilo, você sabe esse daqui, você soma e pode tirar inteiro e jogar dentro da equação do carregamento. Você pode ir tranquilamente, tá bom? Então, tomem cuidado que, não vou dizer que é uma pegadinha esse final aqui, tá? Mas é um passo que geralmente vai gerar confusões. Tá certo, pessoal? Se vocês querem perguntar alguma coisa, eu não sei se a gente ainda tem tempo, que horas são? Não dá para ver, a tela tá cheia aqui. Deixa eu olhar aqui. 8h15. 8h15, não, então... tem tempo ainda, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ainda, né? A minha proposta para hoje era essa, para a gente conversar sobre isso. Claro, vocês vão ter dificuldades quando forem resolver os exercícios e tal, e aí
eu sei que quando for chegando mais perto da prova, as dificuldades vão aparecendo mais e mais, né? Tá certo, pessoal? Tudo bem para hoje, então? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu olhar aqui no chat, né? Que às vezes as pessoas só falam por aqui, né? Sem problemas. Ok. Lembrando que isso é só para chegar em PX. Sim, o Ângelo Henrique Barbosa falou que esses passos que eu estou falando aqui é só para a gente chegar na expressão do carregamento. E é exatamente isso. Depois da expressão do carregamento, vocês devem utilizar essa expressão dentro da equação diferencial respectiva de cada problema, de um eixo, de uma barra ou de uma viga, e, consequentemente, resolver a expressão. Professor, esse slide estará disponível para consulta? Olha, eu posso enviar para vocês. Vou ajeitar e posso enviar. Na verdade, eu não sei, né? Nem se... né, que são muitos e-mails, né, para enviar. Mas assim, olha, não tem muito mistério, né? Se você vê lá a lista 2, é a mesma coisa, assim. Claro, é muito mais detalhado o que eu fiz aqui agora, né? Então, talvez sim, eu vou ver com o professor se eu devo disponibilizar ou não, e aí se sim, eu mando para vocês, tá? De nada, Vitor. Mais alguma coisa, pessoal? Vocês podem perguntar também sobre outras coisas, tá? Um dos objetivos aqui também é tirar dúvidas para a prova, tá? Não é só para a gente ficar falando sobre carregamentos inclinados, não, tá? Carregamentos inclinados foi a proposta da aula que eu preparei aqui, mas a gente ainda tem tempo, eu estava preparado até 9 horas, então, se vocês tiverem, bom, Davi, eu tenho uma dúvida em certa questão que eu estava fazendo, né? Vocês podem falar. Por exemplo, acho que foi com a Mariane, né? Mariane, deu para tirar a dúvida lá do início, essa aula? Como que ficou? Deu sim, professor. Eu não tinha entendido direito muito bem como que eu colocava, né, esse X menos o ponto onde eu estava querendo definir a minha opção de singularidade, mas agora deu para entender sim. Eu vou tentar refazer esse exemplo e aí, se surgir outras dúvidas, eu mando e-mail. Legal. Esse último exemplo que eu apresentei aqui, ele está disponível, acho que ele está na apostila, sempre que o professor Labac apresentou ele na aula 11, tá? Professor, ele tá na apostila, mas ele não tem resolução. E eu estava olhando aqui, ele é uma questão da prova antiga de 2019. No drive que o professor disponibilizou, ele é uma das questões da P1 de 2019. Tá. Então, pessoal, se vocês quiserem olhar, aí provavelmente lá vai estar resolvido até o final, né? Então, se vocês quiserem, é importante vocês fazerem isso daí, tá? Treinar essa parte de equação do carregamento, que é uma das partes mais difíceis. Então, treinem essa parte e depois que vocês, agora eu estou confiante, vocês partem para a parte de descrição das expressões, das condições de contorno, tá? Isso é uma parte também muito importante, das condições de contorno, escrever as expressões finais e, a partir daí, desenhar os diagramas de esforço interno. Ok? E aí, se não fiquem presos, achando, você só vai tratar de carregamento inclinado. Não, trato de qualquer assunto, tá? Qualquer assunto que vocês quiserem tirar dúvidas, vocês mandam por e-mail que a gente vai resolvendo, tá bom? Então, olha, a próxima aula ou próxima aula não, a prova é dia 14, próxima semana, daqui uma semana, e vocês podem me mandar e-mail a qualquer momento, e a gente vai marcando o Meet, ou eu vou resolvendo por e-mail mesmo com vocês, certo? Aproveito para tirar nota boa, que esse primeiro passo é legal. Essa primeira prova é bem, bem legal, assim, bem direto. E não esqueça, vocês vão usar, assim, todo esse conhecimento de agora para as próximas provas também, tá bom?
Então era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhum questionamento, eu acho que a gente pode finalizar. E se alguém quiser, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Então, Davi, se você for finalizar aí, é porque eu tenho uma dúvida quanto a exercícios que fala para esboçar o diagrama interno sem resolver o exercício, para para fazer um esboço assim prévio. Se Legal. você puder fazer um exercício, alguma dica, alguma coisa aí, eu agradeço. Olha, podemos sim. Podemos. Eu acho que está previsto até 9 horas, então a gente tem tempo. Essa questão está onde? Eu estou vendo da apostila, exercício 2.9 da lista 2, do capítulo 2. Então, deixa eu... tá na lista, né? É. Mas ele está solucionado? Como é que tá? Eu não sei. Se eu não me engano, todos os exercícios da lista têm a resolução. Tem no Drive, eu acho. É o porque ele... 2.8, é? 2.9. 2.9. Uhum. Certo, certo. Olha, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso daqui, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. É isso? É esse 2.9? Tá dando para ver aí ou não? Isso, é isso aí mesmo. Ah, tá. Ó, legal. Isso aqui, galera, é um exemplo interessante que vocês podem ver, né? Envolve o que a gente viu hoje, envolve carregamentos inclinados, envolve essa parte de você calcular a equação da reta, envolve várias partes interessantes disso daqui, tá? Então, isso daqui é um exercício extremamente fácil de cair numa prova, por exemplo. Mas um outro exemplo também disso, além dos carregamentos inclinados, é que ele tem um carregamento concentrado aqui. Então, você tem que saber definir isso daqui. Mas se o exercício, olha, vamos sem resolver, né? Ele fala assim, vamos fazer sem resolver. Então, assim, o objetivo é que você não faça as expressões, enfim, não resolva nada. Você, do olho, você consiga fazer isso daqui. E dá para fazer realmente. Como que você vai fazer isso? A gente não tem espaço aqui para fazer, né? Mas a gente pode ir conversando sobre algumas características que isso daqui, os esforços internos, deve ter. Na verdade, aqui é um eixo, né? Então não tem como que a gente fala, né? Momentos fletores. Só vai ter um gráfico que é o gráfico do torque, né? Vamos lá. Vejam aqui. Primeira coisa importante, vocês têm que saber as condições de contorno desse problema, tá certo? Então, veja, aqui é um engaste e aqui é uma extremidade livre, tá certo? Se vocês observarem, eu vou trazer aqui um pouco para cima e vou mostrar para vocês que aqui tem um resumo interessante. Olha só, aqui, vamos lá. Ó. Olha, ele faz um resumo aqui que vocês têm que ter isso aqui na mente, tá? Por que vocês têm que ter isso na mente? Porque o grau da equação diferencial representa o número de condições de contorno que você necessita ter para que você possa aplicar esse método da método das equações diferenciais para resolver, né? Então veja que o que a gente tem lá é um eixo, né? E a gente pode resolver isso daí aplicando essa expressão, só que não é o objetivo. Só que a gente pode olhar para cá e ver, olha, eu só necessito de uma condição de contorno para que esse problema esteja bem posto, né? E é exatamente a condição de contorno na extremidade livre. Vamos voltar lá para o exemplo. Desculpa estar passando assim, mas é porque é o que a gente tem, né? Então, claro, para você ver, obrigatoriamente aqui significa que T em L tem que ser igual a zero, tá? Isso de cara você já observa isso. Porque você sabe, deixa eu, para não ficar spam, né? Aqui, ó, T em L é igual a zero. Porque a gente sabe que em uma extremidade livre não tem esforço, né? Se fosse uma viga aqui, a gente saberia que tanto a cortante quanto o momento fletor é zero.
tá? E aqui a gente não sabe, provavelmente aqui tem uma reação nesse sentido, TA, que a gente não sabe, vai ter um certo valor aí, e isso daí não é condição de contorno. Outra dificuldade, pessoal, é saber o que significa uma condição de contorno. Condição de contorno é as informações que você tem do problema descrito nas extremidades. E como a gente está tratando problemas unidimensionais, as extremidades são esses pontos aqui, né? Pontos extremos do corpo. Então, por isso que eu falo, ó, esse ponto e esse ponto. Professor, Hum. Só pegando um gancho nisso que o senhor acabou de falar sobre as condições de contorno, era uma dúvida que eu tinha quando eu estava resolvendo os exercícios da lista 1. Eu vou aplicar as condições de contorno exatamente nas extremidades, né, da minha barra ou do eixo da viga, ou eu vou aplicar ela, por exemplo, em cima das minhas reações de apoio? Não. Você, na verdade, você não aplica condições de contorno, né? Isso são informações que você tem só de olhar o problema. Então, Certo. condições de contorno significa que você tem condições pré-estabelecidas sem que você faça nenhum tipo de conta. São informações que você tem, assim, de graça, né? Eles são muito bondosos com você. Então, não é reação. Se em algum momento você vê reações, desculpe, você vê reações, significa que ali você não tem informações, né? Porque, pô, se aqui tem um valor aqui, TA, um torque A, significa que é uma reação e eu não tenho essa informação, ou seja, eu preciso resolver o problema para que eu saiba o valor dessa reação, tá certo? Então, o que você tem que considerar como condição de contorno é o que você tem só de olhar o problema como informação. E só de olhar o problema, ao olhar, eu vendo, bati o olho e vi, olha, gente, aqui está engastado e aqui está livre. O engaste vai ter uma reação, que é o que faz com que esse corpo esteja equilibrado estaticamente. E esse parte livre, ele não tem não tem força, não tem carga nenhuma. Então aqui eu sei que T vai ser igual a zero, tá? Então a condição de contorno do problema é exatamente essa expressão aqui, que T em x igual a L é igual a zero, tá? Então condições de contorno são as informações que você tem nas extremidades da estrutura, tá certo? Certo, entendi. Beleza. Importante vocês terem em mente esse conceito, porque é um passo que não tem para onde correr, né? É um passo muito importante. Bom, outras características você pode tirar disso daqui, né? Olha, a gente já sabe que aqui o gráfico tem que terminar em igual a zero. A gente sabe que esse início aqui, de cara, a gente sabe que essa reação vai ser para a esquerda, né? Porque todas as cargas estão para a direita, então para isso estar equilibrado, a carga vai ter que ser para a esquerda. E a gente sabe que lá no sinal, na conversão de sinais, o torque, isso daqui é assim, né? Desculpa, isso daqui é assim. Esse torque, naquela direção, é positivo, tá? Então, isso daqui é a conversão de sinais positivo. Tá? Então, isso daqui vai ser valor positivo. Então, no gráfico, vai ter que começar em um valor positivo, tá certo? O que mais? Importante, olha, existe uma carga pontual aqui. Qual é a característica de uma carga pontual em um gráfico? É que vai ter uma descontinuidade. Então, provavelmente, nesse gráfico aqui, provavelmente não, 100% de certeza, nesse ponto aqui vai existir uma descontinuidade, tá certo? Então, você vai ter que analisar uma descontinuidade. Então, provavelmente vai existir uma questão lá que ele vai dar um monte de opções de gráficos e você vai ter que dizer, ó, esse gráfico corresponde a esse exemplo, a esse exemplo, e você vai ter que ver, então esse gráfico, primeira coisa, vai ter que terminar em zero. Segunda coisa, ele vai ter que começar em um certo valor aqui positivo. E a terceira coisa é que aqui nesse ponto C ele vai existir uma descontinuidade. O que é uma descontinuidade? Por exemplo, sei lá, o gráfico está fazendo isso daqui e ele dá um salto. E aí depois ele continua. Ou ele dá um salto para cima, positivo, ou ele dá um salto para baixo. Mas isso daqui é uma descontinuidade, tá? Isso aqui é uma característica claríssima de que tem um carregamento pontual. Certo? Então, beleza, a gente já extraiu só de olhar 3 características fundamentais desse problema.
Outra coisa que é importante da gente observar é o seguinte, tem aqui uma colinha, né? Mas talvez ele não sirva para um exemplo de um eixo, mas a gente tem que entender que, primeiro, se isso daqui tem uma distribuição linear, a gente tem que entender que a gente faz a integral do carregamento, né? Então, eu tenho um PDF aqui em branco, então o que a gente faz é o seguinte, vamos lá, o que a gente faz é a integral, a gente faz assim, né? A expressão, olha, a expressão é x, né? mx, dx, certo? E acho que é menos t. Alguém confirma? É menos mesmo aqui? Isso mesmo. É menos, né? Ah. Aí, então, o que a gente faz, né? Para a gente chegar à expressão de mx, que é torção, né? Torção, a gente tem que integrar esse carregamento, tá? E vamos ver o seguinte. Então, o que a gente dispõe lá no gráfico é um gráfico de mx, né? O que a gente faz é um gráfico de mx. Então, veja, nesse primeiro trecho aqui, a gente tem um carregamento triangular, linear. Então, você tem que pensar que isso aqui vai ser uma integral de uma linear. Horrível, né? Mas tudo bem. Que isso daqui resulta em quê? Em algo ao quadrado, né? Uma parábola. Então, para o primeiro trecho, a gente viu lá que vai ter que começar positivo, né? O valor de TRA. E vai ter que ser uma parábola, né? Vai ter que ser uma parábola. Então, aí aqui, né, gente, não tem como saber exatamente para qual ponto é que ele vai descer, né? Se ele vai... Ah, sim, mas tem como a gente saber o seguinte, né? Se isso daqui é negativo, isso daqui é negativo, isso daqui vai ser negativo, né? Só que, na verdade, isso daqui é uma, uma reta para cima, é positivo, né? Então, a concavidade dela tem que estar para cima, ok? Tem que ser algo desse tipo. Na verdade, ele pode ser algo assim, né? Também não tem como a gente saber, tá? Aí, então a gente vai ter que sempre pensar nisso daqui, né? Mas aí a gente pode passar para o outro passo, né? A gente sabe que isso daqui vai ser uma parábola nesse primeiro trecho. Nesse segundo trecho, a gente sabe que porque a gente tem um carregamento constante, né? Então vai ser uma integral de uma constante. Então isso daqui vai resultar em uma linear. Então provavelmente isso daqui vai ser uma reta desse tipo, tá? Provavelmente uma reta decrescente. Certo? E aí você vai ter que ver, né? Não dá para a gente saber se vai passar no meio, se vai cortar aqui no zero. Não tem como a gente saber de fato. As coisas que a gente pode ter certeza é que aqui vai ser positivo e que aqui no final vai ser igual a zero, né? Então, provavelmente, aqui como é uma reta decrescente, ele vai finalizar dessa forma, né? Então, vindo para cá. Ou então, se ele tiver aqui, a única forma dele fazer isso seria algo desse tipo, né? Assim, mas assim, não tem como eu te descrever ao certo, né? Como que vai cortar e tal, mas tem como eu te dizer, olha, aqui é positivo, aqui é zero, aqui vai ser uma coisa tipo linear, né? Imaginar assim, e aqui vai ter que tender a zero. Minha única dúvida, agora que eu não lembro, né? Eu vou ficar devendo isso para vocês, eu posso mandar por e-mail, porque aqui eu fiquei confuso, né? Se tem um negativo já, provavelmente ele vai ter que o inverso, né? Se a concavidade é para cima ou para baixo. Mas vocês podem ir testando isso daí, vendo os exemplos que o professor Lavac fez, ou que tem na apostila, vendo até a resposta, vocês podem conferir essa minha dúvida, né? Mas de cara, como eu falei, eu tirei 3 informações daqui de cara, né?
Isso é muito importante vocês terem, porque aí, no final das contas, vocês têm consistência, né? Então, lá ele pode muito bem fazer assim, olha, pessoal, eu quero que vocês descrevam aquele exemplo e que aqui no gráfico, eu vou te dar 3 exemplos de gráficos, né? Um gráfico aqui que começa em 0, e faça assim, e termine aqui em 0. Lá. Um outro gráfico que comece aqui, tenha um comportamento assim, termine aqui em 0. Ou um outro gráfico que comece aqui positivo. Ó, até eu vacilei em uma coisa, tá? A Lembrando, descontinuidade, tem que ter a descontinuidade aqui, né? Então, provavelmente, ele vai, não sei, assim, né? Ele vai ter o quê? Ela vai vir aqui, então, na verdade, ele viria aqui, né? E faria uma coisa desse tipo e depois faria assim, né? Tem que ter essa descontinuidade aqui, beleza? Não pode esquecer isso aqui, beleza? E um outro exemplo eu poderia fazer assim, né? Sei lá, fazer bem parecido, começando em 0 e faria uma coisa assim, depois faria assim, depois traria uma descontinuidade e terminaria em algo diferente de 0, né? Então, qual dessas 3 respostas seriam certas para lá? Aí você saberia, né? Lógico, a gente não sabe, dependendo das relações entre esses carregamentos, pode mudar bastante, sabe? Não tem como a gente saber. Mas a gente sabe, bom, essa parte vai ter que ser uma parábola, essa parte vai ter que ser uma parábola, aqui vai ter que ter uma descontinuidade, aqui vai ter que ser uma parte linear, aqui vai ter que começar em um valor diferente de 0 e aqui vai ter que terminar em um valor igual a 0. Só de cara a gente tira essas informações. Porque eu fico devendo, e vocês podem ver isso facilmente vendo os exercícios, é porque eu não. Faz tempo que eu não faço exercício de eixo, né? Mas ver se isso daqui mesmo vai ser uma parábola para cima ou para baixo, né? Porque geralmente em viga, como a viga, a expressão é algo desse tipo, né? MZDX2 igual a positivo, é direto, né? Quando você vê lá um carregamento com disposição crescente, ele vai dar uma concavidade para cima. E quando você vê decrescente, ele dá uma concavidade para baixo. Isso eu digo, né? Isso aqui sendo a cortante e isso daqui sendo o momento vetor. Tá certo? Então, provavelmente é o contrário, né? Mas eu não estou lembrando. Mas posso te garantir isso daqui, que isso está tudo certo, né? Essas características claríssimas, isso você não pode errar, né? Descontinuidade, termina em 0 por conta da condição de contorno, começa em um valor diferente de 0. Nesse meio aqui é algo, como que eu falo, linear, e nessas outras partes é uma parábola. Aí você tem que ver só depois se é a concavidade dessas parábolas, tá? Mas deu para tirar essa dúvida aí? Deu sim. Ajudou Beleza? bastante. Muito É obrigado. isso. Tá bom. Você bate o olho e você tem bastante informações, assim, geralmente nos problemas você tem muitas e muitas informações. Só em bater o olho no exercício. Tá certo? De forma similar, você pode... isso aqui é um exemplo similar, né? Veja, barra e eixo é muito similar. A forma como você trabalha. A forma como você considera carregamentos pontuais, a forma como você considera esses carregamentos distribuídos. E os dois, por fim, só vão ter um gráfico, né? Que vai ser aqui de carga, NX, e aqui de torção, MX. Já viga não, né? Viga tem 2 gráficos. Viga tem um gráfico da cortante e tem um gráfico do momento fletor, certo? Que aí você tem que construir. Fico devendo isso daqui, eu esqueci, assim, não lembro. Faz um tempo que eu não resolvo isso. Mas se você vê algum tipo de exemplo, você vai ver de cara a resposta dessa dúvida que a gente teve aqui. Só Pode dando um falar. spoiler, eu vi aqui a resolução e realmente a concavidade para baixo. A concavidade é para baixo, né? Então, para por baixo. isso. Então, por conta desse sinal, tá? A concavidade é para baixo. Então, é o contrário, é exatamente o contrário do que eu falei aqui, né? Porque como aqui a gente tem um sinal positivo, então, vamos ser claros, né? Vamos limpar essa dúvida aqui, não dá para deixar essa dúvida, não. Vamos ser claros, né? No caso da viga, obrigado pela informação, viu? É o Vinícius, né? Isso. Tá. Então,
No caso da viga, por ter esse sinal positivo aqui, é direto. Quando você vê lá que o carregamento, tem um trecho lá que o carregamento é desse formato, sei lá, a carga vai ser isso daqui, né? Você sabe que a integral disso daí vai ser algo com a concavidade para cima, né? Então, por exemplo, se em VY tem isso daqui, em MZ vai ser algo desse tipo. É só um passo de integração, você está vendo, né? Isso daqui para cá é uma integral. Opa, é uma integral. Integral de VY, ele passa para cá. Então, um passo de integração. E a mesma coisa, né? Por exemplo, se você for ver lá, na questão de torção, é diferente, né? É diferente, era isso que eu estava querendo lembrar. Legal. É diferente porque a gente tem já de cara, na expressão, existe esse sinal negativo. O que esse sinal negativo expressa? Expressa o contrário disso, né? Então, se você vê lá um carregamento desse tipo, uma carga desse tipo, significa que a integral, quando você for fazer a integral, o mx, ele vai ser o contrário, né? Vai ser isso daqui. Certo? Então, o que é isso daqui? Isso daqui é o carregamento que está aqui, ó. O carregamento. Você joga tudo isso daqui dentro disso daqui, vai chegar um sinal negativo, e por isso que quando você integrar, o mx que vai chegar é a integral disso, né? Então, por isso que vai dar uma concavidade para baixo. Legal, é isso daí mesmo. Ficou claro agora, né? Olha, vejam que, assim, esse passo, ele da viga, né? O caso da viga, você pode ter uma viga, né? Imagina uma viga, sei lá, cantilever. Pode existir duas coisas, né? A primeira delas pode ser que o carregamento seja assim. Então, lá, o primeiro diagrama, que seria de cortante, né? Como é que seria esse diagrama? Isso seria uma coisa, como eu falei, com cavidade para cima, né? Imaginar que seja algo assim. E você integrando, aí ficaria uma coisa elevada ao cubo. Mas você pode ter um caso, isso daqui, né, aquele passo, né? Passo de integração. Integração direta do Q de X. Para obter o VY. Mas você pode ter também um passo em que, um caso em que a viga não tenha isso, seja um carregamento constante, né? Assim, sei lá. Sim. Ou para baixo. Então, a cortante, o gráfico da cortante seria uma linear, né, começando aqui, e aqui a gente sabe que a condição de contorno é igual a zero, então seria uma linear desse tipo, né, seria algo desse tipo, e a integral disso daqui, por que seria uma linear? Por que eu estou dizendo de cara que seria uma linear? Porque a integral de Q de X, se Q de X é uma constante, seria a integral de uma constante, C. Integral de uma constante vai dar um X, que é uma linear. Mesma coisa você pode pensar aqui em termos do momento. Isso daqui para cá é uma outra integral, tá bom? Então seria a integral do VY, que a gente já viu que isso daqui é o VY, que é uma integral de um x, que aí dá uma coisa do tipo x2. E aí daria uma parábola, né? Se isso daqui é positivo, a gente sabe que isso aqui está crescente, né? Então isso daqui seria algo crescente também. Tá certo, pessoal? É para entender isso daí? Beleza. Então é isso. É isso. Veja que tem várias outras coisas, assim, para ser observado, esses tipos de exemplo, tá? Coisas que a gente pode observar de cara, né? Coisas que a gente pode observar de cara em uma viga. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não vai ter, né? Não vai ter, mas assim, tem que observar também, caso você já tenha a expressão, o gráfico, né? Se você já tem um gráfico, você já tem um gráfico e você quer, você tem, por exemplo, o gráfico do momento fletou.
ou você tem alguma informação de que passe por zero, né? Isso é interessante. Se você passar por zero, ali vai gerar um ponto de máximo. Então, por exemplo, se existe um valor zero na cortante, né? Tá lá o gráfico da cortante desse tipo. Você viu que a cortante faz isso. E ela corta zero bem aqui. Significa que lá no momento vai existir um passo em que exatamente esse ponto, vai ser um ponto de máximo. De extremo, de máximo ou de mínimo. Então, aqui é uma coisa desse tipo, né? Então, seria que ser algo desse tipo. Aqui é um máximo, ou seria algo do tipo assim, né? Ter um máximo local ou um mínimo local, beleza? Dependendo da inclinação da reta. Isso aqui eu fiz para os dois casos, né? Ou esse, ou esse. Certo? Então, é uma outra informação muito importante. Ah, eu tenho um gráfico da cortante. Eu sei que aqui passa por zero, então eu sei que aqui vai ser um ponto de máximo. Certo? Professor, Hum. Só mais uma dúvida. Eu estava dando uma olhada aqui no gabarito de uma questão da prova e ele resolve a questão inteira, faz a integração, tudo mais. E aí eu só queria confirmar para ver se eu entendi uma coisa. Quando ele chega no momento fletor, né, que ele está tratando uma viga, que faz duas vezes a integral, para chegar no MZ, ele termina com duas constantes, certo? Porque integrou duas vezes. Certo. Para eu determinar essas constantes da minha equação, eu vou ter que aplicar aquelas condições de contorno que eu tinha pré-determinado, certo? Certo. Então era só isso mesmo que eu queria confirmar. Sim, é exatamente isso. Então, vamos supor lá que você tem assim, né? Você vai ter uma expressão do tipo MZ de x igual a, não sei aqui o que poderia ter aqui, mas vamos supor que tem um Q0 sobre 2 x menos L sobre 4 elevado, sei lá, a 2. Aí teria algo do tipo assim, C1x mais C2, tá? Sempre vai aparecer algo desse tipo. Nem sei o que eu estou descrevendo aqui, mas eu sei que vai acontecer isso daqui. Porque C1 é a primeira constante, quando você entrega mais uma vez, aparece x, C2 é a segunda constante. Tá? Então, sim, lá vamos supor que você tem condições de contorno de carga de momento nas duas extremidades. Vamos supor que é uma viga biapoiada. Uma viga biapoiada, ela tem uma característica desse tipo, ó. As condições de contorno de uma viga biapoiada é que os momentos são iguais a zero nas extremidades. Pronto, de cara, já estou vendo o momento é igual a zero. Por quê? Porque aqui vai ter reações, né? Vai ter valor de constante. Então, isso não é uma informação para mim. A gente tem que descobrir esse valor, né? Então, a informação é que o momento é igual a zero. Não vai existir momento aqui nessas extremidades. Então, o que a gente pode fazer, no final das contas, bom, eu sei isso, então eu vou substituir. Como que eu substituo? Você pega, ó, vamos primeiro começar com isso daqui. mz de x igual a zero, vai ter que ser igual a zero. Isso daqui, vamos lá, a gente substituindo x aqui, a gente vê que x é menor do que L sobre 4, então essa singularidade dá zero, então isso daqui vai ser desconsiderado, né? Então ficaria algo do tipo C1 vezes zero mais C2. Logo, a gente tira que C2 é zero, tá? É isso que você faz. C2 é zero, de cara. E aí a gente aplica do outro lado para descobrir a outra constante, que aqui seria mx igual a zero, porque aqui é o x, tá? Então isso daqui também é igual a zero. Só que agora essa singularidade vai aparecer. De que forma? Vai ser assim, menos Q0 sobre 2 vai ser L menos L sobre 4 elevado ao quadrado, mais C1 L mais C2 que é zero, né? Então, a gente não coloca. Então, o que significa isso daqui? Que C1 L vai ser igual a Q0 sobre 2, 3L sobre 4
ao quadrado, certo? Então aqui a gente acha C1, né? Se a gente jogar C1 para o outro lado lá, a gente pode cancelar e aí a gente descobre o valor de C1. Então pronto, a partir de você jogou as condições de contorno dentro das expressões que você achou. Por curiosidade aqui, foi duas condições de contorno de momento, mas pode ter uma condição de contorno de momento e a outra de cortante. E aí você consegue descobrir as duas constantes de integração.